pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tudo bem, graças a Deus. Tô ajeitando aqui para começar o vídeo número 6, pessoal. Número 6, parte 6 do nosso caminho de mesa soberano. Cheguei na metade. Vou passar agora para vocês até a metade, da 121 até a 150. 149 eu acho que é a metade, eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu não tô passando para vocês o trabalho feito porque tá grande demais. Eu só vou mostrar para vocês quantas cópias que eu tive que fazer, quantas cópias, e nem sei para conseguir, umas melhor, outras pior, da própria foto. Olha aí a quantidade, eu tô só mostrando para vocês. Eu acho que eu fiz umas 10, 15, sei lá, tem mais ainda. Para mim poder ir marcando, vendo qual que aparecia melhor, a posição melhor, e aí eu ia rabiscando e copiando, mas já tô com a metade pronta, então o trabalho já tá garantido, né, pessoal? Já tá com 1,5 m, vai dar 3 metros. Eu peço a vocês que estão assistindo esse vídeo, esse início do vídeo, e que não estão inscritos no meu canal, eu convido vocês para se inscrever, ativar o sininho e deixar o like aí, a curtida, né, pessoal? Eu agradeço a vocês. Vocês ativando o sininho, quando eu faço um novo vídeo, o YouTube avisa vocês, tá, pessoal? Eu vou ditar agora as carreiras a partir da 121. Eu quero ver aqui se a posição que eu vou colocar, que apareça melhor o caderno aqui, porque eu vou ter que só daqui pra frente, só ditar. Que eu acho que eu já ensinei todos os detalhes desse tipo de trabalho pra vocês, né? Quem já tá no vídeo 6 é porque já aprendeu muita coisa, né, pessoal? Eu agradeço a vocês por terem paciência, tá, pessoal? Não repare as borranças, porque isso aqui, quando eu tô anotando carreira, às vezes eu tô de mau jeito, sentada, fazendo crochê, olhando no desenho ali na foto, e ao mesmo tempo anotando. E aí eu erro, conto de novo, porque a foto não dá pra gente contar certo. Às vezes fazendo é que eu consigo concluir quantos pontos são. Então, às vezes eu tô na cama, sentada de mau jeito também, e aí vou anotando carreiras, então fica bastante mal escrito, e ainda o que eu erro que eu tenho que refazer, pessoal. Por isso eu peço desculpas a vocês, tá, pessoal? Aqui eu vou ditar a carreira 121. Começa reta com a carreira anterior, que era 120. A 120 teve aumento no começo e no final. Agora a 121 começa reta e tem um aumento lá no final. Ela começa com 7 pontos e 2 quadradinhos, depois 25 pontos, 5 quadradinhos. Depois vem 73 pontos e 2 quadradinhos. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui nos 73 pontos. Esses pontos, a quantidade de pontos nunca pode ser número divisível por 3 que dê exato, sabe? No caso 73 não divide por 3. 72 divide, dá 24. Então, 24 vezes 3 dá 72. Então, tem que ter mais um. É sempre assim, ó. É um número divisível com mais um. No caso, se fosse 22, no caso 66, não seria 66, seria 67. Porque 67 não divide por 3 exato. Sempre tem que ter mais um. Vocês entenderam, gente? Eu tô respondendo isso porque hoje, há pouco, falei com a Marlene de São Paulo e ela tava confundindo isso aí, então eu tô explicando. No caso, o 66 dividido por 3 dá 22, né? Então, ele representa 22 quadradinhos. Para nós saber quantos pontos vai num lugar que ocuparia 22 quadradinhos, nós temos que multiplicar 22 vezes 3, o que vai dar 66, e colocar mais um ponto alto. Sempre mais um, então vai dar 73 pontos. E assim é, se nós for fazer no caso um quadradinho são 4 pontos. É 3 mais 1, se nós for fazer 2 quadradinhos. 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7 pontos. Então, 2 quadradinhos sempre vai representar 7 pontos. Tá, pessoal? Então, aqui é 73 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 17 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e um quadradinho de novo. São 2 vezes iguais de 7 pontos e um quadradinho. Depois vem 19 pontos e um quadradinho,
16 pontos e 2 quadradinhos, e 16 pontos, que vai caber só 13, e vocês aumentam mais 3 pontos para dar os 16, tá, pessoal? Tem que aumentar mais 3 no final, que são 16 pontos. Vamos para a carreira 122. Carreira 122 começa reta com a carreira anterior. Começa com 13 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 4 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos e 10 quadradinhos, 31 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos, 40 pontos, 4 quadradinhos, 16 pontos, 5 quadradinhos. E 40 pontos para terminar a carreira. Vai ter aumento no final, então ela vai caber só 37 pontos, se vocês têm que aumentar mais 3, para dar os 40 pontos no final. A 123 também tem aumento de mais 3. Aqui teve aumento no final, e a 123 tem no começo, e vai ser reta no final. Tem aumento no começo, mais 3, então faço 6 correntinhas para iniciar. São 40 pontos para iniciar a carreira 123. A mesma coisa que teve ali, ó. Só não vai ficar um sobre o outro, porque tem aumento, né? Então, vai ficar... Ah, sei lá. Acho que vai ficar um sobre o outro, sim. Teve aumento ali, ó. Vira o trabalho... Ah, não, aqui tem mais um aumento, ó. Teve aumento no final e aumento no início. 40 pontos e 6 quadradinhos. 13 pontos e 1 quadradinho e 13 pontos e 1 quadradinho. 2 vezes iguais. 25 pontos, 4 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 28 pontos e 10 quadradinhos. 31 pontos e 2 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos e 2 quadradinhos. E 13 pontos para terminar a carreira, que termina reta com a carreira anterior. A carreira 124 é reta. Começa com 1 quadradinho, então tem que fazer 5 correntinhas para fazer o quadradinho. Reta com a anterior, começa com 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 4 quadradinhos, 19 pontos e 10 quadradinhos, 28 pontos e 1 quadradinho, 25 pontos, 7 quadradinhos, 34 pontos, 8 quadradinhos. 25 pontos e vai sobrar 9 pontos no final. Tem diminuição grande no final, a carreira 124. Vai sobrar 9 pontos no final. Faz os 25 pontos e sobra 9. A carreira 125 também tem uma diminuição grande, ó. Tem 24 pontos de diminuição. Então, tem que caminhar até o ponto 25 para começar a trabalhar. Ela começa com quadradinhos. Começa com 10 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 1 quadradinho de novo, 2 vezes iguais. 28 pontos e 10 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos para terminar a carreira. Termina reta com a anterior. A carreira 126 também é reta. Começa reta. Eu só não marquei no final se ela é reta. Eu vou ter que dar uma olhadinha. Eu vou digitar aqui para vocês e já dou uma olhadinha ali. Começa a reta com 13 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 3 quadradinhos, 25 pontos e 1 quadradinho,
7 pontos e um quadradinho, 7 pontos e um quadradinho de novo, 2 vezes iguais, 34 pontos e 10 quadradinhos, 28 pontos e um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho e 16 pontos e um quadradinho de novo. São 2 vezes iguais de 16 pontos e um quadradinho. Depois vem 22 pontos e 10 quadradinhos. Só um pouquinho que eu vou olhar se ela termina reta ou não, pessoal. Sim, carreira 126 termina reta com a anterior com 10 quadradinhos. E a 127 começa a reta com 10 quadradinhos. Vai dar quadradinho sobre quadradinho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá a 126, a 127, eu anotei ali, ó. Começa com 10 quadradinhos. É que eu usei essas cópias aqui, eu usei várias aqui, ó. Umas eu marquei a numeração, outras não, porque não tinha como olhar, como marcar, no caso, porque é muito escuro o papel. Aqui eu marquei algumas, eu fiz isso aqui, ó, para marcar. Então, elas estão por aqui, ó, nessas carreiras retas aqui, ó. Tem bastante quadradinho. Então, a 127 começa com 10 quadradinhos, 19 pontos e um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho, 19 pontos e um quadradinho, 40 pontos e 11 quadradinhos, 43 pontos, um quadradinho, 7 pontos, um quadradinho, 25 pontos e 5 quadradinhos. E 13 pontos para terminar a carreira, termina reta com a carreira anterior. A 128 também é reta. Também começa reta e termina reta. Começa a 128 com 7 pontos e 4 quadradinhos. Só um pouquinho que eu vou baixar o volume aqui do meu celular, senão não consigo gravar. Vou repetir aqui para vocês. 128 começa a reta com 7 pontos e 4 quadradinhos. 10 pontos e um quadradinho, 31 pontos e 5 quadradinhos, 28 pontos e 16 quadradinhos, 28 pontos e um quadradinho. 19 pontos e um quadradinho e 19 pontos e um quadradinho. 2 vezes iguais de 19 pontos e um quadradinho. Depois vem 13 pontos e 5 quadradinhos. E 16 pontos e um quadradinho. Ela termina reta com a anterior, termina com um quadradinho. A carreira 129 começa a reta. Com 25 pontos, 8 quadradinhos. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Acho que não tá. Ah, tá. 25 pontos, 8 quadradinhos. 16 pontos, um quadradinho. 19 pontos, 2 quadradinhos. 25 pontos e 18 quadradinhos. 16 pontos e 3 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 2 quadradinhos. Essa aqui também terminou com quadradinhos, terminou com 2 quadradinhos, reta com a carreira anterior. Carreira 130, vamos para a carreira 130. 130 tem um aumento grande, ó. Tem um aumento de 15 pontos. Então, tem que fazer 18 correntinhas para começar. 18 correntinhas, pega na quinta e faz 15 pontos. E aí, faz mais um já para seguir, ó. Ela inicia com 16 pontos. 15 são do aumento e mais um quando prende ali no primeiro ponto da carreira anterior, né? São 16 pontos, um quadradinho. 13 pontos, um quadradinho, 16 pontos, um quadradinho e 19 pontos, 2 quadradinhos. Depois vem 10 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 24 quadradinhos. 25 pontos, 2 quadradinhos. 37 pontos e 7 quadradinhos. E 28 pontos, termina a reta com a carreira anterior. Carreira 131 também é reta. Começa com 31 pontos, 7 quadradinhos. Também é reta. Não, porque a 130 teve aumento no início e foi reta no final. A 131 começa reta e vai ter aumento no final.
Vou repetir a 131. Começa reta com 31 pontos, 7 quadradinhos. 34 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, 4 quadradinhos. 10 pontos, 17 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu tive que anotar aqui embaixo, né? Borrei tudo. 10 pontos e 2 quadradinhos. Olha bem aqui, 10 pontos e 2 quadradinhos. Aí vem 19 e 1 quadradinho. Ah, essa aqui tá borrada demais, pessoal. Olha aqui. 19 e 1 quadradinho. E depois vem 13 pontos e 1 quadradinho. E termina com 19 pontos com aumento de 3. Essa é a carreira 131, mas tá borrada. Me desculpe, gente. Me desculpe, mas tá feia essa aqui. Errei muito. Então, vou repetir ela aqui para vocês. Depois dos 10 quadradinhos, vem 19 pontos e 1 quadradinho e vem 13 pontos e 1 quadradinho. E aí vem 19 pontos, que vai caber 16 e vocês aumentam mais 3. Ela foi reta no início e teve aumento de 3 no final. Para completar os 19 pontos. A 132 tem aumento no início aqui. Tem aumento de 3 pontos. Então, tem que fazer 6 correntinhas. Aumenta os 3 pontos e completa até dar 10 pontos. 3 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 28 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 9 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 4 quadradinhos. E aí, vem cá embaixo. 13 pontos, 4 quadradinhos. E 25 pontos, 9 quadradinhos. E 31 pontos para terminar a carreira. Vai sobrar 3 pontos no final. Faz 31, vai sobrar 3, porque ela tem diminuição no final da carreira. Carreira 133 tem aumento no início e no final. Tem aumento de 9 pontos no início. Para 9 pontos, tem que fazer 12 correntinhas, pegar na quinta e fazer os 9 pontos. E aí, continuar fazendo pontos altos. Que ao todo, ela tem 40 pontos de início. 40 pontos. 10 quadradinhos. 19 pontos. 4 quadradinhos. 4 pontos, 7 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 8 quadradinhos. 13 pontos e 1 quadradinho. 19 pontos e 3 quadradinhos. 22 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 1 quadradinho. 19 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, que vai caber só 7. E aí, vocês têm que aumentar mais 3 para dar os 10 pontos do final da carreira. Com aumento de 3. A 134 é reta no início e vai ter aumento no final. Carreira 134 começa com 7 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos e 5 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 4 quadradinhos, 22 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 8 quadradinhos, 40 pontos e 7 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos, 11 quadradinhos e 43 pontos para finalizar a carreira. Vai caber só 40 pontos, aí vocês aumentam mais 3 pontos, fazendo 6 correntinhas, né? Para aumentar, para completar os 43 pontos do final da carreira. A 135 tem aumento no início, mais 3 no início. Tem que fazer 6 correntinhas e aumentar os 3 pontos. Completa até dar 49 pontos, 16 quadradinhos, 10 pontos, 8 quadradinhos, 37 pontos, 8 quadradinhos, 34 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos e 16 pontos para terminar. É reta com a carreira anterior. Carreira 136 é reta no começo e no final.
Carreira 136 começa com 13 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos e 8 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 2 quadradinhos, 31 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 34 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 12 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, 1 quadradinho e 19 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a anterior. A 137 tem diminuição no início e no final. Menos 3, tem que caminhar até o quarto ponto para começar. Deixa 3 para trás, começa a trabalhar no quarto ponto. São 19 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 9 quadradinhos. 19 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos, 2 quadradinhos. 28 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 1 quadradinho. 2 vezes iguais de 10 pontos e 1 quadradinho. 19 pontos e 2 quadradinhos. 7 pontos e 1 quadradinho. 10 pontos e 2 quadradinhos. E 7 pontos e vai sobrar 3 pontos no final. Termina com 7 pontos, sobrando 3, porque tem diminuição no final da carreira. Vamos para a carreira 138. Reta no início e tem diminuição no final. Começa a reta. 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos. 25 pontos, 2 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 1 quadradinho. 2 vezes iguais de 13 pontos e 1 quadradinho. 22 pontos e 4 quadradinhos. 13 pontos, 8 quadradinhos. 16 pontos, 5 quadradinhos. E 19 pontos para terminar a carreira. Vai sobrar 6 pontos no final. Tem diminuição de 6 pontos no final. Termina com 19 pontos, sobrando 6. A 139, um pouquinho que eu botei muito para lá. Carreira 139 tem aumento no início, tem mais 3 e tem diminuição no final. Ó. No final ela vai sobrar 6. Mas aqui no início tem que aumentar 3. É diferente um do outro o aumento. E a diminuição diferente. Aumento de 3 no início. Faz 6 correntinhas, aumenta 3 pontos e completa até que dê 34 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos e 7 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 28 pontos, 11 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 1 quadradinho e 4 vezes, ó. 4 vezes iguais de 10 pontos e 1 quadradinho. 1, 2, 3, 4 vezes. Depois vem 10 pontos altos para finalizar a carreira. Termina com 10 pontos, sobrando 6 pontos no final. A carreira 140 tem aumento no início e no final. 3 pontos no início e 6 pontos no final. Então, para começar a carreira 140, faz 6 correntinhas e aumenta 3 pontos. Completa até que dê 10 pontos, 1 quadradinho. Ai, aqui vai ser 3 vezes, ó. 10 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 1 quadradinho. 3 vezes iguais de 10 pontos e 1 quadradinho. Aí vem 13 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 12 quadradinhos. 28 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho,
10 pontos, 2 quadradinhos, 34 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos e 7 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos e 34 pontos, que vai caber só 28. Vocês têm que aumentar mais 6, fazendo 9 correntinhas, fazendo 6 pontos de aumento para completar os 34 pontos. Prende embaixo, volta até o topo, conforme ensinei, e faz para iniciar 141, 9 correntinhas também, porque ela tem 6 pontos de aumento. Então, tem que fazer 9 correntinhas para fazer os 6 pontos para iniciar a carreira 141, que começa com um aumento de 6 pontos. Completa até que dê 34 pontos, 2 quadradinhos, 7, tá borrado, mas eu botei aqui embaixo, ó, 7 pontos e 1 quadradinho, 19 pontos, 6 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos, 40 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos e 11 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, e vem agora 3 vezes iguais aqui, 10 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho e 10 pontos e 1 quadradinho, 3 vezes iguais, e depois 10 pontos para terminar a carreira. Termina reta com a carreira anterior. São 3 vezes repetida de 10 pontos e 1 quadradinho, né? E depois mais 10 pontos para finalizar. A carreira 142 começa reta e termina reta. Começa com 10... Ai, desculpa, pessoal, minha garganta sempre me incomodando. 142 começa reta com 10 pontos e 1 quadradinho. 7 pontos e 1 quadradinho. 10 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 1 quadradinho. 10 pontos e 1 quadradinho. 16 pontos e 12 quadradinhos, 22 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho e 7 pontos e 1 quadradinho, 2 vezes iguais de 7 pontos e 1 quadradinho. E agora vem 7 pontos e 2 quadradinhos. 43 pontos, 2 quadradinhos. 7 pontos, 5 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 3 quadradinhos e 25 pontos para terminar a carreira, reta com a carreira anterior. A carreira 143 tem aumento no início e é reta no final. Carreira 143 tem 3 pontos de aumento, então tem que fazer 6 correntinhas para aumentar os 3 pontos. Completar até que dê 52 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 25 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos e 4 pontos e 1 quadradinho. 28 pontos, 6 quadradinhos. 16 pontos, 2 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 19 pontos para terminar a carreira, termina a reta com a anterior. A 144 começa a reta com 19 pontos, vai dar 19 pontos sobre 19 pontos aqui. Começa a reta com 19 pontos e 1 quadradinho, essa é a 144, né? Começa a reta com 19 pontos e 1 quadradinho, 22 pontos e 2 quadradinhos e 22 pontos e 2 quadradinhos. 2 vezes iguais de 22 pontos e 2 quadradinhos. 10 pontos e 3 quadradinhos, 4 pontos, 6 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 31 pontos e 2 quadradinhos,
7 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 58 pontos para terminar. Tem aumento no final, vai caber, deixa eu ver uma coisa, vai caber 52. E aí vocês têm que aumentar mais 6, tem que fazer 9 correntinhas para aumentar 6 pontos. Que ela tem que terminar com 58 pontos no final da carreira com aumento de 6, né? Aí você volta, sobe pro topo para iniciar a carreira 145, que inicia a reta. Terminou a 144, prende lá embaixo, volta até o topo da carreira, porque a carreira 145 é reta, então é só subir 3 correntinhas depois, né? Carreira 145, ela começa com 70 pontos. 70 pontos e 7 quadradinhos. Depois vem 10 pontos e 2 quadradinhos. 34 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 3 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 13 quadradinhos. 4 pontos, 5 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 4 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho e 19 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a anterior. Carreira 146. 146 tem diminuição no início e no final. Caminha até o quarto ponto para começar. Ela começa com menos 3. Então, caminha até o quarto ponto, deixa 3 para trás. Começa a trabalhar no quarto ponto. Faz 13 pontos. Ah, isso aqui eu tinha que mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu mostro no... Porque aí tem que voltar em cima ali para fazer os 7 pontos. Só um pouquinho que eu vou ver se acho no trabalho aqui. 146 é essa aqui, ó. Caminha até o quarto ponto para começar. Deixa 3 para trás. Faz 13 pontos. Quando chegar aqui nos 13 pontos, vocês voltam a carreira para cá. Em vez de continuar para lá, vocês voltam. Chegou aqui no ponto 13, faz uma correntinha e caminha até o quarto ponto aqui, ó. Deixando esses 3 para trás, aí faz esses 7 pontos aqui. Faz esses 7 pontos, aí vira caminhando e desce de volta, que esse ladinho aqui tá pronto. Desce de volta caminhando por aqui, ou corta o barbante quando chegar aqui, mas eu não gosto de cortar o barbante. Eu caminhei tudo de volta por cima, ó. Desci, porque aqui tem uma caminhada de 3 espaços, ó. Então, uma caminhada de 3 tem que falhar 8 pontos, que equivale a parte de dentro de 3 quadradinhos. Então, eu falhei um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, ó. Isso quer dizer, é uma caminhada de 3. Desce e vai caminhando. Cheguei aqui no ponto, nesse último dos 13, descendo, ó. Caminhei mais 1, 2, 3. Os 2 de dentro das correntinhas, 4, 5, né? Um 2 aqui dentro. 6, 7, 8. Aqui no 9, que é o quarto desses aqui, ó. Sobe 3 correntinhas e faz a continuação da carreira. Aí, vai continuar aqui. Aqui, ó. Eu vou riscar com a caneta ainda. Fazendo esses pontos aqui, que são, deixa eu ver quantos são. São 16 pontos, ó. Aí, continua a carreira, eu vou continuar digitando para vocês. Aquela partezinha ali tá pronta, depois vai vir só até aqui, ó. E vai continuar para lá, onde nós já estamos lá. Então, eu vou digitar agora para vocês, vou deixar ali. Qualquer dúvida eu poder mostrar para vocês. Acho que ali deu bem para ver, né? Aí, faz ali 16 pontos, 5 quadradinhos, que é esse aqui, ó. E continua a carreira para lá. 16 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos. Tá aparecendo aí pra vocês, tá, né? 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 16 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 31 pontos, 5 quadradinhos, 10 pontos e 8 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho e 49 pontos para finalizar a carreira. Vai sobrar 6 pontos lá no final, tem diminuição de 6, ó. Faz os 49 pontos, sobra 6 no final. Aí, vira o trabalho e
caminha de novo, porque a carreira 147 tem uma diminuição de 9 pontos. Aí tem que caminhar até o 10º ponto para começar a carreira 147, deixando 9 para trás, carreira 147. Começa com 19 pontos, deixando 9 pontos para trás, né? Com diminuição. São 19 pontos, um quadradinho. 16 pontos, 7 quadradinhos. 10 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos, 15 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, tá borrado, mas é 13. 3 quadradinhos. 28 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos, 3 quadradinhos. 7 pontos e 7 quadradinhos e 13 pontos. Vai terminar a reta com o final da caminhada ali, ó. Vai dar os 13 pontos final da carreira 147, são esses aqui, ó. Ela deu reta com esse final aqui, porque aqui já estava pronto. Deu reta aqui. Aí volta e caminha, porque a 148 tem a dimensão de 6, então tem que caminhar até o 7º aqui, para começar a 148. Deixa 6 para trás, começa a carreira 148, eu vou digitar para vocês agora. Começa com 7 pontos. 7 pontos, deixa eu ver se tá aparecendo bem aí. 8 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 37 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 28 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos, 7 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos e vai sobrar 12 pontos no final, ó. Lá no final da 148 vai sobrar 12 pontos, que ela tem diminuição no final, né? E vai terminar com um quadradinho, termina com 4 quadradinhos. Eu gostaria de mostrar ela para vocês aqui, vamos ver se eu consigo virar um pouquinho o trabalho. Aqui já deu para vocês entenderem, né? Depois a outra vem só reta até o final daquela ali, porque aqui já tá pronto. Deixa eu ver se eu viro aqui o trabalho. Aqui tá muita coisa aqui, amontoada aqui. Ah, não, essa aqui já é a outra carreira. Ah, é aqui. Aqui era o final da... Deixa eu ver uma coisa aqui. É, aqui foi o início da 147, que tinha caminhado até o 10º ponto aqui, deixando 9 para trás. Era o início da carreira 147. O final da carreira 146, que é aquela dessa parte ali, foi essa aqui. Sobrou 6 pontos no final. O início da 147. E o final da carreira 148, que sobra 12, ó. Ela termina com 4 quadradinhos e sobra 12. E a 149 começa reta com 13 quadradinhos. Começa aqui, ó. 13 quadradinhos. Começa em quadradinhos também. Eu já tô fazendo essa aqui, que é a 151. Eu vou passar para vocês até a 150, que é essa aqui, ó. Vou tirar daqui, porque isso atrapalha para mim digitar o restante para vocês. Já tá com quase 40 minutos esse vídeo, hein? Já tenho que encerrar, não tinha feito um vídeo tão grande. O dia que eu parei mesmo, os 22 quadradinhos da carreira 148, né? 22 pontos, né? 22 pontos aqui. Vou repetir a 148. Caminha até o 7º ponto para começar, deixando 6 para trás. Isso, 148. Começa com 7 pontos, 8 quadradinhos, deixando 6 pontos para trás, né? 4 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 37 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 28 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 7 quadradinhos. 10 pontos, eu já tinha ditado ela para vocês, né? 10 pontos e 4 quadradinhos, termina em quadradinhos, sobrando 12 pontos. Repetiu que não precisava. Carreira 149, começa a reta. Como eu mostrei ali para vocês. 13 quadradinhos, 22 pontos e 1 quadradinho. Começa com 13 quadradinhos, né?
22 pontos, um quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos. 40 pontos e 2 quadradinhos. 13 pontos e 1 quadradinho. 10 pontos e 4 quadradinhos. 19 pontos, um quadradinho. 10 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos e 15 quadradinhos. Ela termina com quadradinhos também, reta com a carreira anterior, com 15 quadradinhos. A 150 começa reta também. Começa com quadradinhos também. 4 quadradinhos. Vai dar sempre quadradinho sobre quadradinho ali, né? Carreira 150. Começa reta, 4 quadradinhos. 10 pontos e 9 quadradinhos. 10 pontos e 3 quadradinhos. 10 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 2 quadradinhos e 13 pontos e 2 quadradinhos de novo. 2 vezes iguais de 13 pontos e 2 quadradinhos. Depois vem 4 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 6 quadradinho, 25 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos e 8 quadradinhos e 7 pontos para terminar, termina a reta com a anterior. A 151 vai ficar para o vídeo número 7, tá, pessoal? Obrigado a vocês, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijos para vocês.